Um menino chorava no cemitério em cima da lápide de sua mãe. Ele orava e pedia para ela o levar junto até que um milagre aconteceu. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O outono paulistano trazia consigo aquela característica única de transformar a cidade em uma aquarela de tons alaranjados e dourados. Na zona leste de São Paulo, mais precisamente no bairro de Vila Matilde, Aurora Saraiva iniciava sua rotina diária às 5 da manhã, muito antes do sol despertar a megalópole. O pequeno apartamento no terceiro andar ainda estava mergulhado no silêncio quando ela se dirigiu ao quarto do filho, Mateus, de apenas 6 anos. "Filho, está na hora", sussurrou ela, ajeitando os cabelos castanhos do menino que dormia profundamente. Aurora sempre se emocionava ao observar como ele dormia da mesma forma que seu pai, com uma das mãos sob o rosto e a outra estendida sobre o cobertor. Mas essa era uma das poucas semelhanças que Mateus tinha com Ricardo Bueno, que os abandonara antes mesmo do nascimento do filho. A rotina deles era meticulosamente planejada. Aurora precisava deixar Mateus na escola no Tatuapé antes das 7, para então enfrentar um trajeto de quase 2 horas até o shopping onde trabalhava como gerente de uma loja de departamentos na Zona Sul. O sacrifício valia a pena. O salário era melhor do que qualquer oportunidade que encontrara mais perto de casa. E ela fazia questão de dar o melhor que podia ao filho. "Mãe, hoje tem passeio no Parque do Carmo", exclamou Mateus enquanto tomavam café da manhã na pequena cozinha decorada com cortinas floridas, herança da avó Aparecida que partira há 3 anos. Aurora sorriu, separando os R$ 5 para o lanche do filho durante o passeio. Não era muito, mas era o que podia no momento, após ter investido boa parte das economias no material escolar do semestre. O metrô estava particularmente cheio naquela manhã de quinta-feira. Aurora segurava firmemente a mão de Mateus, enquanto se equilibrava entre as pessoas na linha vermelha. O menino já estava acostumado com aquela rotina e até se divertia observando as diferentes pessoas que entravam e saíam das estações, criando histórias sobre para onde cada uma delas estaria indo. "Olha, mãe, aquela moça deve ser uma princesa disfarçada", cochichou ele, apontando discretamente para uma senhora elegante que lia um livro. Aurora adorava como o filho conseguia enxergar magia nas coisas mais simples do cotidiano. Era um dom que ela esperava que ele nunca perdesse, mesmo com todas as dificuldades que enfrentavam. Na escola, Mateus se despediu com seu tradicional abraço apertado e 3 beijinhos, um em cada bochecha e um na testa. Era o ritual deles desde que ele era pequenino, e mesmo começando a crescer, não abria mão daquela demonstração de carinho. "Tchau, mãezinha. Hoje vou trazer uma folha bem bonita do parque para você." Aurora observou o filho entrar pelo portão azul da escola, carregando sua mochila do Homem-Aranha nas costas. Seu coração se apertou, como acontecia todas as manhãs ao se separar dele, mas sabia que era necessário. Estava construindo um futuro melhor para eles dois, mesmo que isso significasse passar menos tempo juntos do que gostaria. No trajeto até o trabalho, Aurora aproveitava para organizar mentalmente as tarefas do dia. A loja estava em período de liquidação, o que significava movimento dobrado e mais responsabilidades. Enquanto o metrô seguia seu caminho até a Zona Sul, ela checava as mensagens no celular. A maioria eram do grupo de trabalho, discutindo as metas da semana. Uma mensagem em particular chamou sua atenção. Era de Dona Zuleika, sua vizinha que às vezes cuidava de Mateus quando ele precisava ficar em casa por algum motivo. "Aurora, querida, precisamos conversar. É sobre aquele assunto que comentei semana passada." O coração de Aurora acelerou levemente. Sabia que a vizinha estava se referindo à possibilidade de conseguir uma vaga para Mateus em uma escola particular através de um programa de bolsas. Ao chegar no shopping, ainda faltavam 20 minutos para o início de seu turno. Aurora aproveitou para tomar um café na praça de alimentação, ainda vazia àquela hora da manhã. Observou o movimento dos funcionários preparando suas lojas para mais um dia de trabalho, os seguranças fazendo suas rondas matinais e os primeiros clientes que chegavam para caminhar no ar-condicionado. Seus pensamentos
foram interrompidos por Clarice Mendonça, sua assistente, que chegava esbaforida com uma pasta cheia de papéis. Aurora, você não vai acreditar. A matriz aprovou nosso projeto de reforma da loja. A notícia era excelente. Significava que finalmente poderiam modernizar o espaço e, consequentemente, aumentar as vendas. Com o aumento das vendas, viria o bônus que ela tanto precisava para realizar seu sonho de matricular Mateus em um curso de inglês. O dia prometia ser agitado, mas Aurora estava acostumada com os desafios. Afinal, desde que decidira ser mãe solo, aprendera que cada obstáculo superado era um passo a mais na direção de seus sonhos. Não apenas os seus, mas principalmente os do pequeno Mateus, que era sua razão de viver e lutar todos os dias. A tarde caía sobre São Paulo, quando Aurora finalmente conseguiu uma pausa em seu expediente. O céu começava a ganhar tons alaranjados, típicos do outono paulistano, e ela aproveitou para ligar para Mateus, que já deveria ter retornado do passeio no Parque do Carmo. Após 3 toques, a voz animada do filho preencheu seus ouvidos. Mãe, foi incrível. Tinha um ninho de tucano numa árvore enorme, e a professora Helena deixou a gente observar de longe com um binóculo. E eu achei a folha mais bonita do parque para você. Tá guardada na minha mochila. A empolgação de Mateus era contagiante, e Aurora se pegou sorrindo, enquanto ouvia cada detalhe da aventura do filho. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, na região dos Jardins, Helena Vasconcelos observava pensativa pela janela de seu apartamento de cobertura. Aos 45 anos, era uma das professoras mais dedicadas da escola onde Mateus estudava, mas carregava consigo uma história de perda que poucos conheciam. Seu filho, Miguel, teria a mesma idade de Mateus se não tivesse partido prematuramente, vítima de uma doença rara. O marido de Helena, Eduardo Vasconcelos, um respeitado médico do Hospital das Clínicas, chegou em casa encontrando a esposa ainda absorta em seus pensamentos. "Há algo interessante no passeio de hoje?" perguntou, depositando um beijo carinhoso em sua testa. Helena sorriu, virando-se para ele. "Tem um aluno, o Mateus. Ele me lembra tanto o nosso Miguel, não apenas na aparência, mas no jeito de ser, na curiosidade com a natureza", respondeu ela, sua voz carregando uma mistura de melancolia e carinho. Eduardo abraçou a esposa, compreendendo perfeitamente o que ela sentia. Após anos de terapia, haviam aprendido a conviver com a ausência, mas certas coincidências ainda mexiam profundamente com eles. De volta ao shopping, Aurora enfrentava um momento tenso com um cliente insatisfeito. "Senhora Saraiva", começou ele lendo seu crachá com desdém. "Esta liquidação está anunciada nas redes sociais com 50% de desconto, mas aqui está apenas 30%. Aurora manteve a calma, explicando pacientemente que o desconto maior era válido apenas para pagamentos à vista, conforme especificado em letras menores no anúncio. Após resolver a situação, Aurora checou seu celular novamente. Havia uma mensagem de Dona Zuleika. "Querida, consegui. A diretora da Escola Novo Horizonte vai te receber amanhã às 9h para conversarmos sobre a bolsa do Mateus." O coração de Aurora disparou. Era uma oportunidade única. A Escola Novo Horizonte era uma das melhores da região, e uma bolsa de estudos mudaria completamente o futuro de seu filho. No fim do expediente, enquanto organizava alguns relatórios, Aurora recebeu uma visita inesperada. Clarice entrou em sua sala com um envelope nas mãos. "Aurora, você não vai acreditar. Lembra daquela carteira que encontramos semana passada na loja? O dono apareceu, e quando soube que foi você quem guardou em segurança, deixou isso para você." Dentro do envelope havia um vale-presente considerável de uma das lojas mais caras do shopping. O trajeto de volta para casa naquela noite foi diferente. Aurora decidiu passar no mercado para comprar algo especial para o jantar. Afinal, tinham motivos para comemorar. No caixa, enquanto esperava a sua vez, seus olhos encontraram uma revista com Helena Vasconcelos na capa. A manchete dizia: "Professora premiada transforma luto em amor pela educação." Aurora não sabia, mas aquela reportagem seria o primeiro de muitos sinais que o destino estava preparando. Chegando em casa, encontrou Mateus brincando no corredor do prédio com Marina,
a filha de Dona Zuleika. As crianças haviam improvisado um jogo de amarelinha com fita crepe no chão, e seus risos ecoavam pelo ambiente. "Mãe, a Marina me ensinou a pular amarelinha paulista. É diferente da normal", exclamou Mateus, seus olhos brilhando de alegria. Durante o jantar especial, macarrão com almôndegas, o preferido de Mateus, Aurora observava o filho contar animadamente sobre cada momento do passeio. Quando ele tirou da mochila a folha que havia prometido trazer, seu coração se encheu de emoção. Era uma folha de ipê amarelo, perfeitamente preservada, com um desenho feito por ele. A árvore inteira, coberta de flores, com 2 tucanos no ninho e 2 pessoas de mãos dadas embaixo. Claramente ele e ela. "Filho, amanhã vamos ter um dia especial", começou Aurora, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Vamos visitar uma escola nova, só para conhecer. O que você acha?" Mateus parou de comer por um momento, pensativo. "Mas eu gosto da minha escola, mãe. A professora Helena é a melhor do mundo." Aurora sorriu, afagando os cabelos do filho. "Eu sei, meu amor, mas às vezes a vida nos apresenta novas oportunidades e precisamos ser corajosos para aproveitá-las. Lembra o que sempre digo sobre as borboletas?" Mateus assentiu, recitando a lição que a mãe tanto repetia. Elas precisam sair do casulo para poder voar. A manhã seguinte amanheceu com aquela garoa típica de São Paulo, fina e persistente, que fazia os prédios da cidade parecerem ainda mais imponentes através da névoa. Aurora e Mateus desceram do ônibus em frente à Escola Novo Horizonte, no bairro do Tatuapé. O pequeno prédio de 3 andares, pintado em tons de azul e branco, intimidava e encantava ao mesmo tempo. "Mãe, olha só o tamanho do pátio", exclamou Mateus, seus olhos brilhando ao ver, através do portão, uma área verde extensa com brinquedos coloridos e uma quadra coberta. Aurora apertou suavemente a mão do filho, sentindo seu próprio coração acelerar. A oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos ali parecia um sonho grande demais para ser realizado. Na recepção foram recebidos por Sandra Kimura, a diretora, uma senhora de origem japonesa com um sorriso acolhedor e óculos de armação vermelha. "Você deve ser a Aurora. A Dona Zuleika me falou muito bem de vocês", disse ela, estendendo a mão para cumprimentá-los. "E este deve ser o Mateus. Que tal conhecer nossa biblioteca, enquanto converso com sua mãe?" A bibliotecária Dona Cecília, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso doce, logo conquistou a confiança de Mateus ao mostrar-lhe uma coleção especial de livros sobre animais brasileiros. Enquanto isso, na sala da diretoria, Aurora apresentava os documentos que havia preparado durante a madrugada, boletins, certificados de cursos extras e até mesmo algumas redações que Mateus havia escrito. "Aurora, vou ser bem direta", começou Sandra, ajeitando os óculos. "O programa de bolsas geralmente é muito concorrido, mas temos uma situação especial este ano. Recebemos uma doação anônima, especificamente para auxiliar crianças com o perfil do Mateus, alunos dedicados de famílias monoparentais." O coração de Aurora saltou uma batida. O que parecia impossível começava a ganhar contornos de realidade. No outro lado da cidade, no Hospital das Clínicas, Eduardo Vasconcelos terminava uma reunião importante com a equipe de pediatria. Em sua mesa, uma foto antiga de Miguel sorria para ele, ao lado de um envelope ainda fechado, a documentação da doação que ele e Helena haviam decidido fazer para o programa de bolsas. Era sua forma de manter vivo o sonho que tinham para o filho, uma educação de qualidade que pudesse transformar vidas. Helena, que havia tirado o dia de folga da escola, estava em casa organizando antigas caixas de Miguel. Entre brinquedos e roupas que pretendiam doar, encontrou um desenho que o filho fizera semanas antes de partir, uma árvore com pássaros, surpreendentemente similar ao que Mateus havia feito no passeio ao parque. A coincidência fez seu coração apertar de uma forma diferente. De volta à Escola Novo Horizonte, Mateus estava encantado com tudo que via. Durante o tour pelo prédio, seus olhos brilhavam a cada nova descoberta. O laboratório de ciências com aquários cheios de peixes coloridos, a sala de música com diversos instrumentos e principalmente a horta no terraço, onde os alunos aprendiam sobre sustentabilidade, cultivando suas próprias verduras e legumes.
Mãe, será que eu posso plantar tomate cereja aqui também? Perguntou ele, lembrando-se das mudinhas que cultivava na pequena varanda de casa. Aurora sorriu emocionada com o entusiasmo do filho. A diretora Sandra, que os acompanhava, fez questão de mostrar que havia até mesmo um sistema de compostagem, onde as crianças aprendiam sobre o ciclo dos alimentos. Durante o retorno para casa, no metrô lotado, Mateus não parava de falar sobre tudo o que tinha visto. E sabia que eles têm um clube de astronomia? A gente pode usar um telescópio de verdade. Aurora ouvia cada palavra, seu coração dividido entre a alegria pela empolgação do filho e a apreensão sobre como reorganizaria toda a logística familiar caso a bolsa fosse aprovada. Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, Aurora sentou-se na pequena sacada do apartamento, observando as luzes da cidade. Seu celular vibrou com uma mensagem de Sandra. Aurora, boa noite. Após nossa conversa de hoje, gostaria de agendar um novo encontro. Dessa vez com os responsáveis pela doação do programa de bolsas. Eles ficaram muito interessados no perfil do Mateus. Enquanto isso, no apartamento dos Jardins, Helena folheava o álbum de fotos de Miguel enquanto Eduardo terminava alguns relatórios no escritório. Amor, chamou ela, sua voz embargada pela emoção. Acho que encontramos. Eduardo levantou os olhos do laptop, compreendendo imediatamente o que a esposa queria dizer. Após anos de dor, ambos sentiam que estavam prestes a transformar sua perda em algo significativo. A semana passou voando, e logo chegou o dia do encontro com os doadores do programa de bolsas. Aurora escolheu cuidadosamente sua melhor roupa, um vestido azul marinho discreto que guardava para ocasiões especiais. Mateus, por sua vez, insistiu em usar a gravata borboleta que havia ganhado no último Natal, alegando que ocasiões importantes pedem roupas importantes. O local escolhido para o encontro foi o Parque do Ibirapuera, mais especificamente o Café do Museu de Arte Moderna. A escolha não havia sido por acaso. Helena sugeriu um ambiente mais descontraído, onde Mateus pudesse se sentir à vontade. Aurora e o filho chegaram primeiro, aproveitando para observar as pessoas que passeavam pelo parque naquela manhã de sábado. Olha, mãe, tem um tucano igual ao do Parque do Carmo, exclamou Mateus, apontando para uma árvore próxima. Nesse exato momento, Helena e Eduardo se aproximavam, e a professora não pôde conter um sorriso ao ouvir o comentário entusiasmado do menino. Era o mesmo encanto que Miguel demonstrava pela natureza. O reconhecimento foi imediato. Professora Helena, Mateus arregalou os olhos, surpreso ao ver sua professora favorita ali. Aurora também ficou surpresa. Não esperava encontrar justamente a professora que seu filho tanto admirava. Helena sorriu, seus olhos marejados de uma emoção que não conseguia disfarçar. Que coincidência incrível, disse Sandra Kimura, que acabava de chegar. Mas tanto Helena quanto Eduardo sabiam que não era bem uma coincidência. Após lerem o perfil de Mateus e descobrirem onde ele estudava atualmente, eles já sabiam da conexão, mas quiseram manter a surpresa para esse momento. O café da manhã transcorreu de maneira surpreendentemente natural. Enquanto os adultos conversavam, Mateus se encantou com Eduardo, que começou a lhe ensinar sobre as diferentes espécies de pássaros que podiam ser encontradas no parque. O médico carregava consigo um pequeno guia de aves, algo que costumava fazer com Miguel em seus passeios de fim de semana. Sabe, Aurora, começou Helena, enquanto observava Eduardo e Mateus, identificando um bem-te-vi, existe algo muito especial no seu filho, algo que vai além das notas exemplares ou do comportamento educado. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Ele tem uma luz própria, uma capacidade de enxergar beleza nas pequenas coisas. Aurora percebeu que havia algo mais naquelas palavras, uma emoção profunda que não estava relacionada apenas à admiração por um aluno dedicado. Sandra, que conhecia a história dos Vasconcelos, observava a cena com um misto de emoção e esperança. Ela sabia que aquele encontro poderia ser o início de algo transformador para todas as pessoas envolvidas. Durante o passeio pelo parque que se seguiu ao café, as conexões foram se fortalecendo naturalmente. Mateus mostrou a Helena o desenho que havia feito no Parque do Carmo, e a professora, com lágrimas nos olhos,
tirou de sua bolsa o desenho de Miguel. As semelhanças eram impressionantes. Aurora, observando a cena, sentiu seu coração apertar com uma mistura de emoções que não sabia explicar. Aurora, Eduardo chamou-a para uma conversa reservada, enquanto Helena e Mateus alimentavam os peixes do lago. Precisamos ser honestos com você. A bolsa de estudos não é exatamente um programa regular da escola. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Helena e eu criamos este fundo específico em memória do nosso filho, Miguel, e conhecer Mateus. Não foi uma simples coincidência. As palavras de Eduardo atingiram Aurora como ondas suaves, trazendo consigo uma compreensão profunda. As lágrimas nos olhos de Helena ao ver Mateus, o guia de aves que Eduardo carregava consigo, a escolha do parque para o encontro, tudo começava a fazer sentido. Não era apenas sobre uma bolsa de estudos, era sobre conexões que transcendiam o acaso. Enquanto isso, Mateus e Helena haviam encontrado um local perfeito para um piquenique improvisado. Sandra, sempre prevenida, havia trazido uma cesta com frutas e sanduíches. Sentados na grama, sob a sombra de uma árvore centenária, começaram a compartilhar histórias. Helena contou sobre como Miguel adorava fazer piqueniques naquele mesmo lugar e como ele também tinha uma coleção de folhas secas, assim como Mateus. Professora, Mateus perguntou com a inocência própria das crianças, por que seus olhos ficam brilhando de um jeito diferente quando você olha para mim? Helena sentiu seu coração acelerar, mas antes que pudesse responder, Aurora e Eduardo se juntaram a eles, trazendo consigo não apenas água e guardanapos, mas também uma sensação de que algo maior estava acontecendo ali. Os dias que se seguiram ao encontro no Ibirapuera trouxeram mudanças sutis na vida de todos. Aurora notou que Mateus estava ainda mais animado com a escola, especialmente nas aulas de Helena, que agora carregavam um brilho diferente. A professora, por sua vez, começou a passar mais tempo com sua turma durante os intervalos, especialmente quando envolviam atividades ao ar livre. Em uma tarde particularmente agitada no shopping, Aurora recebeu uma ligação inesperada de Helena. Aurora, desculpe ligar assim, mas aconteceu algo hoje que... Bem, precisava compartilhar com você. A voz da professora tremeu levemente antes de continuar. Estávamos tendo aula de ciências no jardim da escola, estudando sobre polinização, quando Mateus disse algo que me deixou sem chão. Helena relatou que, enquanto observavam as abelhas nas flores, Mateus havia feito um comentário surpreendente. Professora, sabia que as abelhas são como anjos? Elas levam vida de uma flor para outra, igual os anjos devem levar amor de uma pessoa para outra. Era exatamente o tipo de observação que Miguel costumava fazer com aquela mistura única de inocência e sabedoria que só as crianças possuem. No apartamento dos Vasconcelos, Eduardo encontrou Helena chorando baixinho enquanto organizava uma caixa antiga. Dentro dela, um caderno de ciências de Miguel continha anotações sobre abelhas, com desenhos coloridos e uma frase sublinhada. As abelhas são mensageiras da natureza como pequenos anjos com asas douradas. A coincidência era impressionante demais para ser ignorada. Naquela noite, após o jantar, Aurora decidiu levar Mateus para um passeio diferente. Pegaram o metrô até a estação Clínicas e caminharam até o Parque Buenos Aires, um lugar que ela descobriu ser especial para Helena e Eduardo. O parque, menos conhecido que o Ibirapuera, guardava um encanto particular com seus jardins bem cuidados e árvores centenárias. "Mãe, olha só quantas flores diferentes!" exclamou Mateus, correndo em direção a um canteiro colorido. Aurora o seguiu, observando como seu filho tinha o mesmo olhar curioso e gentil que notara em Miguel, através das fotos que Helena havia compartilhado. Sentaram-se em um banco próximo ao coreto e Aurora sentiu que era hora de uma conversa importante. "Filho, você tem gostado muito da professora Helena, não é?" Mateus assentiu enfaticamente, seus olhos brilhando. "Ela sabe tudo sobre plantas e bichos, mãe. E ela sempre tem histórias legais para contar. Sabia que ela tem um telescópio de verdade em casa? O tio Eduardo me contou." Aurora sorriu, pensando em como a vida tecia seus próprios caminhos de maneiras misteriosas. Enquanto conversavam, Aurora notou um senhor vendendo algodão doce próximo ao coreto.
O vendedor, seu Juvenal, trabalhava ali há mais de 30 anos e, como descobriram, conhecia bem os Vasconcelos. Aquele menininho dele sempre pedia algodão doce azul, comentou ele com um sorriso nostálgico, oferecendo um para Mateus. Igualzinho a você, jovenzinho. No caminho de volta para casa, Mateus adormeceu no metrô, a boca ainda levemente azulada do algodão doce. Aurora aproveitou para checar suas mensagens e encontrou um e-mail da diretora Sandra, confirmando que todos os documentos para a bolsa de estudos haviam sido aprovados. Mais do que isso, Helena e Eduardo gostariam de conversar sobre a possibilidade de Mateus participar de um projeto especial de ciências que aconteceria aos sábados. Em seu apartamento na Zona Leste, Aurora colocou o filho na cama e foi até a varanda, seu lugar favorito para pensar. As luzes de São Paulo brilhavam como sempre, mas algo parecia diferente. Talvez fossem as palavras de Mateus sobre as abelhas, ou a descoberta do caderno de Miguel, ou ainda a forma como o destino parecia ter um plano maior para todos eles. Seu celular vibrou com uma mensagem de Helena. Aurora, Eduardo e eu gostaríamos de convidar você e Mateus para um jantar em nossa casa no próximo fim de semana. Tem algo importante que precisamos compartilhar com vocês. Anexada à mensagem havia uma foto. Um desenho antigo de Miguel ao lado do recente desenho de Mateus, ambos retratando abelhas e flores de uma maneira surpreendentemente similar. Naquela noite, tanto Aurora quanto Helena dormiram com uma sensação estranha de que algo maior estava acontecendo. Eduardo, em seu plantão no Hospital das Clínicas, encontrou entre seus papéis uma antiga anotação de Miguel sobre querer ser médico como o pai, para cuidar das pessoas com o mesmo amor que as abelhas cuidam das flores. As coincidências começavam a formar um padrão que não podia mais ser ignorado. O apartamento dos Vasconcelos, localizado em um prédio elegante nos jardins, emanava um aroma delicioso de lasanha quando Aurora e Mateus chegaram para o jantar. Helena os recebeu com abraços calorosos, enquanto Eduardo finalizava a sobremesa na cozinha. Um pudim de leite que, coincidentemente ou não, era o doce favorito tanto de Miguel quanto de Mateus. Tia Helena, posso ver o telescópio? Foi a primeira coisa que Mateus perguntou, mal contendo sua empolgação. Helena trocou um olhar significativo com Eduardo antes de responder. Claro, querido. Na verdade, temos uma surpresa para você no escritório. Aurora percebeu algo diferente no tom de voz da professora, uma mistura de ansiedade e emoção contida. O escritório era um cômodo acolhedor, com paredes forradas de livros e uma grande janela que dava para a copa das árvores da rua. Em um canto, o telescópio prometido reluzia, mas não era ele que chamava a atenção. Sobre uma mesa de madeira escura, estava disposta uma coleção de objetos cuidadosamente organizados. Um microscópio infantil, uma coleção de rochas brasileiras, alguns livros sobre astronomia e, mais surpreendente, uma série de desenhos emoldurados. Estes eram do Miguel, explicou Helena suavemente, observando como Mateus se aproximava dos objetos com reverência natural. Nosso filho tinha a mesma paixão que você por ciências e natureza. Aurora sentiu seu coração acelerar, começando a compreender a dimensão daquele momento. Eduardo se juntou a eles, carregando um álbum de fotografias. Mateus, você já deve ter percebido que a professora Helena e eu temos um carinho especial por você, começou ele, sua voz profissional de médico levemente embargada pela emoção. E há um motivo para isso. Enquanto Eduardo falava, Helena abriu o álbum mostrando fotos de Miguel em diversos momentos. Seu primeiro dia de aula, brincando no Parque Buenos Aires, observando pássaros com um binóculo, sempre com aquele sorriso largo que agora parecia tão familiar. Mateus olhava as fotos com curiosidade, ocasionalmente apontando semelhanças com suas próprias experiências. Vocês sabem, continuou Helena sentando-se ao lado de Aurora no pequeno sofá do escritório, existem coisas na vida que não conseguimos explicar completamente, conexões que vão além do que podemos entender. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Quando conhecemos você, Mateus, foi como se um pedacinho do céu tivesse nos dado um presente. Aurora observava a cena com um nó na garganta,
vendo como seu filho interagia naturalmente com aqueles objetos que carregavam tantas memórias. Mateus havia encontrado um caderno de anotações científicas e lia com interesse as observações sobre as fases da Lua, escritas com a letra caprichada de um menino que, como ele, sonhava em desvendar os mistérios do universo. Aurora, Eduardo se dirigiu a ela enquanto Mateus estava entretido com o telescópio. Helena e eu conversamos muito sobre isso. A bolsa de estudos é apenas o começo. Gostaríamos de fazer parte da vida de vocês de uma maneira mais próxima, se você permitir. O médico respirou fundo antes de continuar. Queremos criar um projeto especial na escola, um laboratório de ciências em memória do Miguel. E gostaríamos que Mateus fosse nosso primeiro aluno especial. O jantar foi servido na ampla varanda do apartamento, com a cidade de São Paulo se estendendo até onde a vista alcançava. Entre uma conversa e outra, Helena serviu a lasanha enquanto Eduardo contava histórias de suas próprias experiências como estudante de medicina. Mateus estava especialmente interessado em saber como funcionava um estetoscópio, e seus olhos brilharam quando Eduardo prometeu-lhe mostrar um de verdade no próximo encontro. Durante a sobremesa, enquanto saboreavam o pudim, Helena compartilhou uma descoberta surpreendente. Sabia que o Miguel também colecionava folhas secas? Encontramos sua coleção outro dia, todas catalogadas com data e local onde foram encontradas. Mateus imediatamente se animou, contando sobre sua própria coleção que guardava em uma pasta especial. A noite avançava e a conversa fluía naturalmente, como se aquelas pessoas sempre tivessem feito parte da vida umas das outras. Aurora observava como seu filho parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente, como se algo maior que todos eles tivesse orquestrado aquele encontro. Antes de irem embora, Helena entregou a Mateus uma caixa cuidadosamente embrulhada. Este é um presente muito especial, explicou ela. Era do Miguel, e tenho certeza que ele gostaria que ficasse com você. Dentro da caixa estava um kit de cientista mirim, com tubos de ensaio, lentes de aumento e um caderno de anotações ainda em branco, esperando para ser preenchido com novas descobertas. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas na rotina de todos. A transferência de Mateus para a Escola Novo Horizonte estava confirmada, e Aurora se desdobrava para reorganizar horários e trajetos. Os Vasconcelos, por sua vez, dedicavam-se integralmente à criação do novo laboratório de ciências, que seria inaugurado no início do próximo semestre. Em uma manhã de sábado particularmente agitada, Aurora chegou mais cedo ao shopping para uma reunião importante com sua gerente regional. Aurora, você tem potencial para muito mais, disse Margareth Santos, uma executiva elegante de meia-idade. Estamos abrindo uma nova unidade no shopping Tatuapé e queremos você como gerente geral. A proposta incluía não apenas um aumento significativo, mas também a chance de trabalhar mais perto de casa. Enquanto isso, no apartamento dos Vasconcelos, Helena e Eduardo recebiam uma visita especial. Sandra Kimura havia trazido os últimos documentos necessários para o projeto do laboratório, mas também uma sugestão que pegou o casal de surpresa. Já pensaram em criar uma fundação? O trabalho que vocês estão desenvolvendo poderia beneficiar muito mais crianças. Mateus, alheio às reuniões dos adultos, estava vivendo suas próprias descobertas. Dona Zuleika, que continuava sendo sua fiel companheira nas tardes após a escola, notou como o menino estava diferente nas últimas semanas. Ele passa horas desenhando e fazendo anotações naquele caderno novo, comentou com Aurora. E vocês precisam ver as perguntas que ele faz sobre o universo. O kit de cientista que havia pertencido a Miguel tornou-se o tesouro mais precioso de Mateus. Cada tubo de ensaio, cada lente de aumento, carregava não apenas a possibilidade de novas descobertas, mas também uma conexão especial com aquele menino que, de alguma forma misteriosa, havia aberto caminho para tantas mudanças em suas vidas. Numa tarde especialmente quente, Eduardo decidiu levar Mateus ao Hospital das Clínicas para conhecer seu local de trabalho. Com a permissão de Aurora, organizou um tour especial pela ala pediátrica, onde o menino pôde ver de perto como funcionavam os equipamentos que tanto o fascinavam. Tio Eduardo, perguntou ele, segurando um estetoscópio com cuidado reverencial.
Como você sabia que queria ser médico? A pergunta pegou Eduardo de surpresa, trazendo à memória uma conversa similar que tivera com Miguel anos atrás. Sabe, Mateus, foi muito parecido com você e sua curiosidade pela ciência. Eu queria entender como as coisas funcionavam, especialmente o corpo humano, e principalmente, queria ajudar as pessoas. O menino ouviu atentamente, seus olhos brilhando com aquela mesma curiosidade que Eduardo reconhecia tão bem. Helena, por sua vez, mergulhava de cabeça no planejamento do laboratório. Cada detalhe era pensado não apenas para ser educativo, mas também para despertar aquela mesma paixão pela descoberta que via em Mateus. As paredes seriam pintadas com constelações que brilhavam no escuro, e uma das salas seria dedicada exclusivamente à observação de fenômenos naturais, com uma parede inteira de janelas voltadas para o jardim da escola. Aurora, chamou Helena, durante uma tarde em que se encontraram para discutir os detalhes da transferência de Mateus. Há algo que Eduardo e eu gostaríamos de propor. Elas estavam sentadas em uma cafeteria no Tatuapé, próxima à nova escola. Queremos criar um programa de mentoria científica e gostaríamos que Mateus fosse não apenas o primeiro participante, mas também que você fizesse parte do conselho consultivo. A proposta pegou Aurora de surpresa. Entre goles de café, Helena explicou que a ideia era criar oportunidades para crianças que, como Mateus, demonstravam uma curiosidade especial pelo mundo natural. O programa incluiria visitas a laboratórios, observatórios e centros de pesquisa, além de encontros regulares com cientistas e pesquisadores. Mas, Helena, eu não tenho formação científica, argumentou Aurora. A professora sorriu, aquele sorriso gentil que já havia conquistado a confiança de tantos alunos. Você tem algo ainda mais valioso, a capacidade de apoiar e nutrir essa curiosidade natural. Vejo isso na forma como você incentiva o Mateus, como está sempre aberta às suas perguntas e descobertas. Naquela noite, após colocar Mateus na cama, Aurora encontrou uma nova anotação no caderno que ele havia ganhado dos Vasconcelos. Era um desenho elaborado de um hospital com uma nota ao lado. Quando eu crescer, quero ser médico igual ao tio Eduardo, para cuidar das pessoas. Mas também quero ser professor igual à tia Helena, para ensinar outras crianças sobre as estrelas e as abelhas. O primeiro dia de Mateus, na escola Novo Horizonte, amanheceu com aquela garoa fina típica de São Paulo. Aurora, agora trabalhando no shopping Tatuapé, conseguia ter mais flexibilidade em seus horários, o que permitiu que ela própria levasse o filho para seu grande dia. Na entrada da escola, foram recebidos não apenas por Sandra Kimura, mas também por Helena, que havia feito questão de estar presente. "Olha só quem chegou!" exclamou Helena, abrindo um sorriso caloroso ao ver Mateus com seu uniforme novo e a mochila que os Vasconcelos haviam dado de presente, uma réplica exata da que Miguel usava, com estampas de planetas e constelações. O menino irradiava empolgação, especialmente porque sabia que aquele dia também marcava o início das atividades no novo laboratório de ciências. O laboratório havia se tornado muito mais do que um simples projeto escolar. Eduardo e Helena transformaram o espaço em uma verdadeira celebração do espírito científico que tanto admiravam em Miguel e agora viam reflorescer em Mateus. As paredes pintadas com tinta fosforescente especial revelavam um mapa estelar completo quando as luzes se apagavam. Microscópios modernos dividiam o espaço com terrários cuidadosamente mantidos e uma pequena estufa foi instalada na varanda adjacente. "Tia Helena, é verdade que vamos poder fazer experimentos de verdade aqui?" perguntou Mateus, seus olhos percorrendo cada centímetro do laboratório com admiração. Helena assentiu, guiando-o até uma bancada onde vários kits de experiências estavam organizados. "E mais do que isso, você vai poder ajudar a escolher quais experimentos vamos fazer com as outras turmas." Aurora observava a cena com o coração transbordando de emoção. Em poucos meses, sua vida havia se transformado de maneiras que jamais poderia imaginar. A promoção no trabalho, a nova escola de Mateus e, principalmente, a presença dos Vasconcelos, que haviam se tornado muito mais do que simples benfeitores, eram agora uma extensão de sua família. Durante o almoço, na cantina da escola, Mateus fez amizade rapidamente com Lucas Mendes,
um garoto que compartilhava seu entusiasmo por ciências. Meu pai é astrônomo no Observatório do Parque do Carmo, contou Lucas animadamente. Às vezes ele deixa a gente usar o telescópio grande nos fins de semana. Os olhos de Mateus brilharam com a possibilidade de novas descobertas. Helena, que observava a interação dos meninos de longe, sentiu aquele aperto familiar no peito, o mesmo que sentia quando via Miguel fazendo amigos na escola. Mas agora, a dor vinha acompanhada de uma sensação diferente, como se o universo estivesse, de alguma forma, tecendo novos fios de alegria através das conexões que se formavam. No final daquela primeira semana, Eduardo organizou uma surpresa especial. Com a ajuda do pai de Lucas, conseguiu agendar uma visita noturna ao Observatório do Parque do Carmo. Aurora, Helena e Eduardo acompanharam os meninos em uma noite de observação das estrelas. Mateus mal podia conter sua empolgação ao ver Júpiter e seus satélites através do telescópio profissional. Sabia que Miguel também teve sua primeira experiência com astronomia aqui? Comentou Eduardo suavemente com Aurora, enquanto observavam Mateus fazer anotações detalhadas em seu caderno. Ele ficou tão encantado que passou semanas desenhando mapas estelares no teto do quarto. A noite estava especialmente clara para os padrões de São Paulo e o grupo aproveitou para fazer um pequeno piquenique no gramado do observatório. Entre sanduíches e sucos, Helena compartilhou uma novidade. A fundação sugerida por Sandra estava prestes a se tornar realidade. Vamos chamá-la de Estrelas do Amanhã, explicou ela. Um espaço para nutrir jovens cientistas como Mateus e Lucas. Aurora notou como seu filho parecia perfeitamente à vontade naquele novo universo que se abria para ele. Não era apenas sobre aprender ciência, era sobre encontrar seu lugar no mundo, sobre pertencer a algo maior que ele mesmo. As palavras de Mateus em seu caderno de anotações daquela noite refletiam exatamente isso. As estrelas são como pessoas, algumas brilham mais forte, outras mais fraco, mas todas fazem parte da mesma grande família do universo. No caminho de volta para casa, enquanto Mateus dormia no banco de trás do carro de Eduardo, Helena compartilhou com Aurora seus planos para o futuro do programa de mentoria. Sabe, Aurora, ver o Mateus hoje me fez perceber algo importante. O que estamos construindo aqui não é apenas um projeto educacional. É uma forma de manter vivo aquele brilho especial que algumas crianças têm nos olhos quando descobrem algo novo sobre o mundo. O semestre avançava rapidamente e o Laboratório de Ciências da Escola Novo Horizonte havia se tornado um verdadeiro centro de descobertas. Mateus e Lucas, inseparáveis em suas explorações científicas, haviam inspirado outros alunos com seu entusiasmo contagiante. A diretora Sandra Kimura não podia estar mais satisfeita com o impacto do projeto na escola. Numa tarde especialmente movimentada, enquanto Aurora organizava os últimos detalhes da inauguração da nova loja no Shopping Tatuapé, recebeu uma ligação inesperada de Helena. Aurora, você precisa ver isso. A voz da professora transbordava emoção. Mateus acabou de apresentar seu projeto de ciências para a feira estadual, e os jurados ficaram impressionados. O projeto, uma análise detalhada do comportamento das abelhas nos jardins da escola, combinava as observações meticulosas de Mateus com dados científicos que Eduardo o ajudara a coletar. O menino havia usado o microscópio do laboratório para estudar o pólen das diferentes flores e criado um mapa detalhado dos padrões de polinização. Sabe o que é mais incrível? Continuou Helena, sua voz embargada. Encontrei um projeto similar nos arquivos antigos da escola. Era do Miguel, apresentado exatamente 6 anos atrás. A coincidência era impressionante demais para ser ignorada, mais uma das muitas conexões misteriosas que pareciam unir suas vidas. Eduardo, que estava presente na apresentação, notou algo especial no modo como Mateus explicava seus descobrimentos. Ele tem aquele mesmo brilho nos olhos, comentou com Helena mais tarde em casa. Aquela mesma paixão por compartilhar conhecimento. O casal passava cada vez mais tempo conversando sobre o futuro da Fundação Estrelas do Amanhã, que agora começava a tomar forma concreta. No apartamento da Zona Leste, que Aurora agora pensava em trocar por um mais próximo à escola, Mateus dedicava suas tardes a um novo projeto.
Com a ajuda de Lucas e do kit de cientista que havia sido de Miguel, eles estavam catalogando todas as espécies de plantas do quarteirão. Dona Zuleika, sempre atenta, fornecia lanches nutritivos para os jovens pesquisadores e ocasionalmente servia de cobaia para suas descobertas culinárias, experiências com diferentes tipos de chás. Mãe chamou Mateus uma noite enquanto Aurora preparava o jantar. A tia Helena me contou que o Miguel também queria ser médico e professor. Você acha que é possível ser as duas coisas? Aurora parou o que estava fazendo, percebendo a profundidade da pergunta. Claro que é, filho. O tio Eduardo não é médico e também dá aulas na faculdade. A conversa foi interrompida por uma mensagem de Eduardo. Eles haviam conseguido uma autorização especial para que Mateus e Lucas participassem de uma aula prática na Faculdade de Medicina da USP no fim de semana. Vamos aprender sobre o coração, exclamou Mateus, pulando de alegria ao ler a mensagem que a mãe mostrou. Helena, que vinha desenvolvendo um programa especial de mentoria científica, observava com satisfação como seus alunos estavam se desenvolvendo. O laboratório havia se tornado não apenas um espaço de aprendizagem, mas um lugar onde sonhos começavam a tomar forma. Nas paredes, ao lado dos mapas estelares, agora havia uma exposição de projetos dos alunos, com o trabalho sobre abelhas de Mateus ocupando um lugar de destaque. Aurora chamou Helena durante uma reunião do conselho da fundação. Queremos propor algo especial. Ela então explicou que, inspirados pelo sucesso do laboratório, planejavam criar um programa de bolsas de estudo para a faculdade. Queremos garantir que crianças como Mateus possam continuar seus estudos até onde seus sonhos as levarem. O projeto da fundação crescia de maneiras inesperadas. Sandra Kimura havia conseguido parcerias com outras escolas da região, e logo o modelo do laboratório de ciências começaria a ser replicado. É como as abelhas que o Mateus estudou, observou Helena durante uma reunião. Uma pequena ação pode ter um impacto muito maior do que imaginamos. Em casa, Mateus surpreendeu Aurora com um pedido especial. Mãe, posso chamar a tia Helena e o tio Eduardo de padrinhos? A pergunta, feita com aquela simplicidade própria das crianças, atingiu Aurora como uma onda de emoção. De certa forma, eles já eram muito mais que padrinhos. Eram guardiões de sonhos, cultivadores de esperanças. Naquela noite, enquanto observava o filho dormir, Aurora encontrou um novo desenho em seu caderno. Uma árvore genealógica diferente, onde além dela, havia ramos que se estendiam até Helena, Eduardo, Lucas e sua família, Dona Zuleika, e até mesmo Sandra Kimura. No topo da página, com sua letra caprichada, Mateus havia escrito: Família é como as constelações. Algumas estrelas estão mais perto, outras mais longe, mas todas brilham juntas no mesmo céu. A primavera chegou a São Paulo, trazendo consigo uma explosão de cores e vida nova. No jardim da Escola Novo Horizonte, as flores que Mateus e seus colegas haviam plantado começavam a desabrochar, transformando o espaço em um verdadeiro laboratório vivo. O projeto das abelhas havia não apenas ganho o primeiro lugar na Feira Estadual de Ciências, mas também inspirado outras escolas a criarem seus próprios jardins educativos. Em uma manhã especialmente significativa, Helena reuniu seus alunos no laboratório para um anúncio importante. Hoje é um dia muito especial, começou ela, sua voz carregando aquela emoção característica. Exatamente há 1 ano, este laboratório era apenas um sonho. Agora, graças a todos vocês, especialmente ao Mateus e ao Lucas, ele se tornou muito mais do que podíamos imaginar. O laboratório, agora oficialmente batizado como Laboratório Miguel Vasconcelos de Ciências, havia se tornado um modelo para outras instituições. Sandra Kimura recebia constantemente visitas de diretores de outras escolas, interessados em entender como um espaço educativo podia transformar tanto a vida dos alunos. Aurora, que agora dividia seu tempo entre a gerência da loja e o conselho da Fundação Estrelas do Amanhã, observava com orgulho como seu filho florescia em meio a tanto apoio e incentivo. A mudança para um apartamento mais próximo à escola havia sido a decisão certa. Agora eles podiam inclusive ir a pé, aproveitando para observar as mudanças diárias na natureza ao redor.
Mãe, chamou Mateus durante um desses trajetos matinais. Sabia que as abelhas têm um tipo de dança que usam para mostrar onde tem flores com néctar? Aurora sorriu, reconhecendo o brilho familiar nos olhos do filho. O mesmo que via em Helena quando falava sobre educação, em Eduardo quando explicava um procedimento médico, o mesmo que ela imaginava Miguel devia ter tido. Na Faculdade de Medicina da USP, Eduardo havia criado um programa especial de visitação para alunos do ensino fundamental, inspirado pelo interesse de Mateus. É impressionante como as crianças se interessam pela medicina quando apresentamos de forma lúdica, comentou ele durante uma reunião da fundação. É como se estivéssemos plantando pequenas sementes de vocação. Helena, por sua vez, havia começado a escrever um livro sobre sua experiência com o laboratório e a fundação. É uma forma de compartilhar nossa história, explicou ela para Aurora durante um café. Não apenas a história do laboratório, mas de como o amor pode se transformar em algo maior, algo que beneficia toda uma comunidade. Numa tarde especial, enquanto preparavam uma nova exposição no laboratório, Mateus fez uma descoberta surpreendente. Entre os livros antigos da biblioteca, encontrou um caderno de anotações de Miguel, cheio de desenhos e observações sobre as estrelas. Tia Helena, olha só, ele também desenhava as constelações como se fossem famílias. O encontro com o caderno de Miguel trouxe à tona emoções profundas em Helena, mas diferentes das que costumava sentir. Sabe, Aurora, confidenciou ela mais tarde, antes eu só conseguia ver o que havíamos perdido. Agora, através do Mateus do laboratório da Fundação, vejo tudo o que ganhamos, tudo que Miguel nos ajudou a construir, mesmo sem estar aqui fisicamente. A Fundação Estrelas do Amanhã crescia de maneiras inesperadas. Além das bolsas de estudo e dos laboratórios de ciências, agora incluía um programa de mentoria que conectava cientistas aposentados com jovens estudantes. É como criar uma constelação de conhecimento, observou Sandra durante uma reunião, onde cada estrela ajuda a iluminar o caminho de outras. Em casa, Aurora encontrou Mateus, concentrado em um novo projeto. Com a ajuda de Eduardo, estava construindo um modelo do sistema solar em escala para a próxima feira de ciências. Mãe, disse ele sem tirar os olhos de seu trabalho, você sabia que algumas estrelas que a gente vê no céu, na verdade, já não existem mais? Mas a luz delas continua viajando pelo espaço, continuando brilhando para a gente. A observação do filho atingiu Aurora de uma maneira especial. Era exatamente assim que ela via a presença de Miguel em suas vidas, como uma luz que, mesmo vindo de longe, continuava guiando e iluminando seus caminhos. Helena e Eduardo haviam transformado sua perda em algo luminoso, algo que agora tocava e transformava outras vidas. Naquela noite, durante um jantar especial na casa dos Vasconcelos para celebrar o aniversário do laboratório, Mateus apresentou sua mais nova descoberta, um fenômeno raro de alinhamento de planetas que aconteceria no próximo mês. Podemos organizar uma noite de observação no observatório do Parque do Carmo, sugeriu ele, seus olhos brilhando com a possibilidade. A notícia do alinhamento planetário especial rapidamente se transformou em um evento maior do que qualquer um poderia imaginar. O que começou como uma simples noite de observação no observatório do Parque do Carmo tornou-se o primeiro grande evento público da Fundação Estrelas do Amanhã. Sandra Kimura viu ali uma oportunidade perfeita para apresentar oficialmente o trabalho da Fundação à comunidade. Precisamos transformar isso em uma celebração da ciência, exclamou Helena durante uma reunião de planejamento. O entusiasmo de Mateus havia contagiado todos, e logo o evento ganhou proporções maiores. Eduardo conseguiu o apoio da Faculdade de Medicina da USP, que enviaria uma equipe para realizar oficinas sobre a relação entre os ciclos celestes e o corpo humano. Aurora, agora completamente adaptada à sua nova vida entre o shopping e a fundação, coordenava a logística do evento com a mesma eficiência que aplicava em suas liquidações sazonais. É incrível como tudo se encaixa, comentou ela com Dona Zuleika, que havia se voluntariado para coordenar a equipe de alimentação. Parece que cada passo nos trouxe exatamente onde deveríamos estar.
Na escola, Mateus e Lucas haviam se tornado verdadeiros embaixadores do evento. Com a ajuda da professora Helena, criaram apresentações para todas as turmas, explicando a importância do alinhamento planetário e como ele se relacionava com diversos aspectos da ciência que estudavam no laboratório. O entusiasmo era contagiante e logo tinham uma lista de mais de 200 alunos interessados em participar. Tio Eduardo chamou Mateus durante um de seus encontros semanais no hospital, onde agora passava algumas tardes aprendendo sobre medicina. Você acha que o Miguel ia gostar dessa festa das estrelas? A pergunta pegou Eduardo de surpresa, mas seu coração se encheu de ternura. Tenho certeza que sim, Mateus. Na verdade, acho que de alguma forma ele está ajudando a organizar tudo isso. Helena, enquanto organizava os últimos detalhes do evento, encontrou algo especial entre os pertences de Miguel, um texto que ele havia escrito para uma redação escolar. Quando olho para as estrelas, penso em como somos todos parte de algo maior. Cada pessoa é como uma estrela, brilhando sua própria luz, mas fazendo parte da mesma grande constelação da vida. O dia do evento se aproximava e a cidade parecia conspirar a favor. A previsão do tempo indicava uma noite excepcionalmente clara para os padrões de São Paulo, algo raro naquela época do ano. A equipe do observatório, liderada pelo pai de Lucas, estava animada com a possibilidade de oferecer uma visão perfeita do alinhamento. Aurora observava as mudanças em sua vida com uma mistura de gratidão e admiração. A pequena família, que era formada apenas por ela e Mateus, havia se expandido de maneiras inesperadas. Os Vasconcelos, que entraram em suas vidas através de uma série de coincidências, agora eram parte fundamental de sua existência. E a fundação, nascida da dor de uma perda, estava se transformando em um farol de esperança para tantas outras famílias. Na véspera do grande evento, Mateus fez uma descoberta que emocionou a todos. Pesquisando em seus livros de astronomia, percebeu que o alinhamento planetário aconteceria exatamente no mesmo dia em que, anos atrás, Miguel havia feito sua última observação das estrelas. Não existem coincidências, disse Helena, abraçando o menino com lágrimas nos olhos. Existem encontros marcados pelo universo. O Parque do Carmo começou a se transformar dias antes do evento. Tendas foram montadas para as oficinas científicas, um pequeno palco foi instalado para apresentações, e o observatório ganhou decoração especial com luzes que imitavam constelações. Aurora, observando os preparativos, sentiu seu coração transbordando de emoção ao ver Mateus correndo de um lado para outro, ajudando em tudo o que podia. Mãe, chamou ele no fim de um dia particularmente agitado de preparativos. Você acredita que algumas pessoas são como estrelas guia? Aurora olhou para o filho, surpresa com a profundidade da pergunta. Como assim, filho? Mateus pensou por um momento antes de responder. É que o Miguel, mesmo sem estar aqui, parece que ajudou a juntar todo mundo, como uma estrela que mostra o caminho no céu. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para dormir, 4 pessoas permaneciam acordadas, cada uma em seu próprio espaço, mas conectadas por algo maior que elas mesmas. Helena, em seu escritório, finalizava um texto especial para ser lido no evento. Eduardo, no plantão do hospital, sorria ao ver as estrelas pela janela. Aurora, em sua varanda, observava as luzes da cidade com um novo olhar. E Mateus, em seu quarto, adormecia abraçado ao caderno de anotações que havia sido de Miguel, sonhando com constelações e novos descobrimentos. A noite do grande evento chegou com uma clareza surpreendente no céu de São Paulo. O Parque do Carmo estava transformado. Centenas de pequenas luzes decorativas criavam caminhos entre as tendas das oficinas científicas, e o observatório, iluminado suavemente, parecia ainda mais imponente contra o céu estrelado. Famílias começaram a chegar cedo, ansiosas para participar das atividades pré-observação. Mateus e Lucas, vestindo camisetas especiais da Fundação Estrelas do Amanhã, corriam de tenda em tenda, ajudando os visitantes e compartilhando seu entusiasmo contagiante pela ciência. Aurora, coordenando a equipe de recepção, não podia deixar de sorrir ao ver seu filho tão realizado. Helena e Eduardo chegaram juntos, trazendo uma surpresa especial.
Haviam conseguido um projetor de última geração que criaria uma apresentação imersiva sobre o sistema solar em uma das tendas maiores. Foi um presente da Faculdade de Medicina, explicou Eduardo. Eles ficaram impressionados com o alcance do projeto. Sandra Kimura reuniu todos os organizadores para um breve momento antes do início oficial das atividades. "O que estamos fazendo aqui hoje?", disse ela, sua voz carregada de emoção. "Vai muito além de observar planetas alinhados. Estamos celebrando conexões entre pessoas, entre sonhos, entre o céu e a terra." As oficinas começaram com energia total. Na tenda de medicina, Eduardo coordenava atividades que relacionavam os ciclos celestes com os ritmos do corpo humano. Em outro espaço, Helena conduzia experimentos sobre luz e sombra, demonstrando como os antigos usavam as estrelas para medir o tempo. Dona Zuleika e sua equipe serviam chocolates quentes e biscoitos em formato de estrelas e planetas. Conforme a noite avançava, mais e mais pessoas chegavam ao parque. O pai de Lucas, no observatório, organizava pequenos grupos para as primeiras observações. "O alinhamento começará em aproximadamente 2 horas", anunciava ele, mantendo todos informados e ansiosos. Em um momento especialmente tocante, Mateus subiu ao pequeno palco para apresentar seu projeto sobre as abelhas e sua relação com os ciclos celestes. Com desenvoltura surpreendente para sua idade, ele explicou como as abelhas se orientavam pelo sol e como seus padrões de polinização seguiam ritmos relacionados aos movimentos dos astros. "Vejam só", disse ele, apontando para uma de suas ilustrações. "As abelhas dançam em padrões que parecem mapas estelares. É como se o céu estivesse refletido no trabalho delas aqui na Terra." A plateia estava encantada e Helena, nas primeiras fileiras, chorava silenciosamente de orgulho. Quando faltava 1 hora para o alinhamento, Aurora encontrou um momento para se afastar um pouco da agitação. Sentada em um banco mais afastado, observava as estrelas com um novo olhar. Helena a encontrou ali e sentou-se ao seu lado. "Sabe, Aurora", começou ela suavemente, "há anos eu me perguntava por que tudo aconteceu da forma que aconteceu. Hoje, vendo todo mundo aqui, vendo o Mateus, finalmente entendo." O momento do alinhamento se aproximava e todos foram convidados a se reunir na grande área aberta próxima ao observatório. Eduardo e Helena chamaram Mateus e Aurora para um lugar especial que haviam reservado, bem no centro do campo de observação. As luzes do parque foram diminuindo gradualmente, deixando apenas a iluminação natural do céu. "Olhem!", gritou alguém na multidão. Os planetas começavam a se alinhar de forma visível, criando um espetáculo raro e magnífico no céu noturno de São Paulo. Mateus, olhando através do telescópio que havia sido de Miguel, foi o primeiro a identificar cada planeta pelo nome, sua voz transbordando de alegria e admiração. Foi nesse momento que Helena pediu a palavra. Com sua voz suave, mas firme, ela começou a ler o texto que havia preparado. "Existem momentos na vida em que o universo parece conspirar para nos mostrar que nada é por acaso. Assim como os planetas se alinham em uma dança cósmica perfeita, pessoas especiais entram em nossas vidas no momento exato em que precisamos delas." Enquanto ela falava, Aurora segurava a mão de Mateus e Eduardo abraçava Helena. Ao redor deles, centenas de pessoas observavam o céu com admiração, todas conectadas naquele momento único. No alto, as estrelas pareciam brilhar com intensidade especial, como se Miguel também estivesse presente, celebrando com eles. "A ciência nos ensina sobre os mistérios do universo", continuou Helena, "mas são os laços que criamos uns com os outros que dão sentido a todo esse conhecimento. Cada pessoa aqui esta noite é parte de algo maior, assim como cada estrela no céu faz parte de uma constelação maior." O evento se estendeu noite adentro, com pessoas compartilhando histórias, observando o céu e celebrando a vida em todas as suas formas. A Fundação Estrelas do Amanhã havia conseguido seu objetivo: criar um espaço onde ciência, educação e amor se encontravam, iluminando o caminho para um futuro mais brilhante. Antes de voltarem para casa, já na madrugada, Mateus fez um último registro em seu caderno de anotações. "Hoje aprendi que as estrelas nunca brilham sozinhas.
Elas são como pessoas, algumas perto, outras longe, algumas que podemos ver e outras que só podemos sentir. Mas todas elas, de alguma forma, fazem parte da nossa história. Aurora, Helena e Eduardo observaram o menino escrever, cada um consciente de como suas vidas haviam sido transformadas por aquela série de coincidências que os uniu. O céu de São Paulo, geralmente tão tímido em suas demonstrações estelares, parecia especialmente generoso naquela noite, como se celebrasse junto com eles o poder do amor, da ciência e das conexões que transcendem o tempo e o espaço.